Maranata, irmãos, que a presença de Deus seja sentida na sua vida durante todo esse dia. A nossa reflexão desta manhã está no livro de 1 Reis, capítulo 22. É a história de Acabe, Josafá, Micaías e muitos outros profetas, mas profetas de Baal que estavam relacionados ao culto idólatra. Nessa história, Josafá visita Acabe. E ao visitar Acabe, então, o rei Acabe faz uma proposta para Josafá de guerrear contra a Síria, porque Ramote Gileade pertencia a Israel e havia sido tomado pelos assírios, e ele queria reaver esta fortaleza. E Josafá prontamente então diz que o povo dele é igual ao povo de Acabe, o exército seria um exército só. E ele iria com o seu aliado para guerrear contra a Síria. E ele perguntou se antes não poderiam então consultar a Deus. Ele deu uma resposta que ia sem antes ter a consulta e a resposta divina. E foi trazido alguns profetas, e os profetas disseram que eles poderiam ir. Mas, não satisfeito, Josafá perguntou se não tinha nenhum profeta do Senhor para que pudesse então ser consultado. E foi apresentado então um chamado de Micaías, e Micaías veio. Micaías então fez a sua explanação, dizendo que se eles fossem, eles então morreriam. Se Acabe fosse, Acabe morreria. Bem, acontece que essa resposta não foi bem vista pelo rei Acabe, e ele mandou prender Micaías com a promessa de quando retornasse da batalha, então daria cabo dele. Consequência, Acabe não voltou vivo, voltou, mas voltou morto. Ele se disfarçou para entrar na batalha, para não ser conhecido como rei de Israel, mas uma flecha o atingiu e ele, severamente ferido, então morreu. Quais são as lições que nós tiramos dessa história? Tem muitas lições maravilhosas que a gente pode tirar dessa história, mas eu gostaria de enfatizar uma positiva e uma negativa. A negativa: Josafá, conhecendo a vontade de Deus, sabendo qual seria o destino daquela empreitada, sabendo que Deus não iria à frente, sabendo que não existiria vitória, sabendo que Deus não estava aprovando aquele empreendimento, Josafá então mesmo assim vai e participa. E um outro detalhe, irmão, Josafá chegou ao ponto de casar o seu filho com a filha de Acabe, Atalia, que foi uma mulher terrível também para Israel. Então essa é a coisa negativa, a lição negativa que eu tiro dessa história. Nós temos que ter muito cuidado com as associações que nós fazemos. Muito cuidado. A amizade que Josafá fez com Acabe não deveria existir. Eles se uniram até através de laços de matrimônio. Então, coisas, irmãos, que nós temos que ter muito cuidado com o tipo de amizade que nós estamos formando. E um detalhe: nós precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos ouvir aquilo que Deus está falando para nós. Quando Deus disser para você não ir, não vá. Quando Deus disser para você não faça, não faça. A vontade de Deus, ela precisa ser levada em consideração. Aquilo que Deus revelou na sua palavra, precisamos então obedecer. Se Deus diz que você tem que ler a Bíblia, leia. Se Deus diz que você tem que orar, ore. Se Deus diz que você tem que pregar, pregue. Se Deus diz que você tem que ser fiel, seja fiel. Precisamos ouvir a voz de Deus. Não fazer o contrário. Josafá fez o contrário e as consequências foram terríveis. Uma outra lição, Micaías. Micaías, o nome Micaías significa aquele que é como Jeová. Aquele que é como Jeová, esse é o significado do termo Micaías. Irmãos, precisamos ser Micaías modernos. Quando Micaías foi trazido, diz aqui o versículo 14
Mas Micaías respondeu: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Precisamos fazer aquilo que Deus pediu. Precisamos não ter medo de fazer a vontade de Deus, independente das consequências. Pode ser que exista consequência em fazer a vontade de Deus, mas temos que manter a nossa fidelidade para com Deus e para com aquilo que Ele está nos pedindo. Parece que Acabe, parece que Josafá aprendeu a lição, porque depois, lá no versículo 50, Acasias, filho de Acabe, se ofereceu para poder se juntar em Josafá em outra empreitada que seria na formação de uma esquadra de navio para poder então trazer riquezas. Mas Josafá, diz a Bíblia ali, que ele rejeitou, ele recusou. Amém que ele aprendeu a lição, né? Precisamos também, irmãos, aprender estas lições na nossa vida. Se Deus pediu, se Deus mandou, se Deus determinou, se Deus orientou, obedeça a voz de Deus. E não tenha medo das consequências, como Micaías não teve, de fazer a vontade do nosso Deus. Que Deus abençoe vocês, que tenham um bom dia, que a graça do Senhor esteja presente na sua vida. Oremos ao Senhor. Querido e bondoso Deus, Pai Santo, muito obrigado pela vida, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Cuida de cada um dos Teus filhos, dos Teus servos, abençoa-os, dá-lhes um dia cheio de bênçãos, um dia cheio de vitórias, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe vocês, tenham um dia maravilhoso na presença de Deus. Postem os seus pedidos, estamos orando por vocês e que a graça de Deus esteja acompanhando cada um de vocês.